Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo essa resolução aqui agora. Eu sou o professor Rui Medeiros, esse cara bonito que você está vendo aqui na esquerda da sua tela, e nós vamos resolver aqui agora o vestibular, o FGD 2020. Uma prova que já vou falar desde já, uma prova que teve metade das suas questões de química anuladas. Acredite, metade, são 6 questões, 3 foram anuladas. Mas vamos às questões aqui, vamos entender o que se passou nesse vestibular, o que eles trouxeram para nós, né? Eu já separei as 6 questõezinhas aqui bonitinhas para nós, para que fique mais fácil a gente poder entender, tá? Então a primeira questão, questão número 13, ela falava sobre ácidos e bases e dizia o seguinte, ó: ácidos e bases são substâncias presentes em inúmeros processos químicos que ocorrem ao nosso redor, desde processos industriais até processos biológicos e reações que ocorrem no ambiente. A força relativa desses ácidos ou bases podem ser expressas quantitativamente a partir da sua constante de equilíbrio ácida ou básica. É claro, né, criatura? Estamos falando de Ka ou então de Kb. Analise a tabela a seguir com alguns ácidos e bases ordenados em função da sua capacidade de doar ou receber prótons em seus respectivos valores de Ka e Kb. Lembrando que estamos falando da teoria de Bronsted-Lowry. Por exemplo, ó, eu vou falar do seguinte, eu vou dar o exemplo aqui, tá, do HClO4. Tudo bem? HClO4. Note que o ácido é o HClO4 e que a base conjugada é ClO4-. O que ele quer dizer com isso? Bom, nós sabemos que se esse cara é um ácido, HClO4 é um doador de prótons. Quando eu colocar esse cara na água, o que vai acontecer? Ele vai doar próton para a água. Quando eu falo próton, estou me referindo ao H+. H2O mais H+, vai dar o que para nós? H3O+, e se esse cara aqui perdeu o próton que ele tinha, ele produz ClO4-. Então, esse cara que você está vendo aqui é o ácido, que tem um Ka, e isso que você está vendo aqui, ó, é a sua base conjugada, que é o que ele coloca na tabela, que possui um valor de Kb. É importante que você entenda que o produto de Ka por Kb de um par conjugado, ou seja, o Ka do HClO4 com o Kb do ClO4-, obrigatoriamente tem que dar igual ao Kw, ou seja, a constante de ionização da água. Lembrando que a 25 graus isso daqui vale aproximadamente 1 vezes 10 a menos 14. Então o que eu quero que você entenda? Quando um deles tem um valor muito alto, o outro automaticamente terá um valor baixo. É por isso que, por exemplo, na tabela, quando ele diz que o Ka do HClO4 é grande, automaticamente o Kb da sua base conjugada é muito pequeno, porque 1 vezes o outro tem que dar 1 vezes 10 a menos 14, ok? É basicamente essa ideia que você tem que ter. E é por isso que a gente diz que quando o ácido é forte, a sua base conjugada é fraca. Lembrando que quanto maior é o Ka, maior é a força do meu ácido. Quanto maior é o valor de Kb, maior é a força da minha base. Não se esqueça desses detalhes aqui, ok? Pra gente poder entender essa questão. Daí ele me dá um quadro, tá? Ele me dá um quadro em que ele coloca, olha pra cá, em ordem decrescente de força. Ou seja, dá uma olhadinha aqui, ó. Quem que é o ácido mais forte de todos? É o HClO4, que tem o Ka grande. Ele não coloca nenhum valor, ele coloca grande. Agora, ó, daqui para cá vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. O menor de todos dessa lista é o H2CO3. Então, esse cara que você está vendo aqui embaixo é o ácido mais fraco. Eu vou escrever isso para você. Esse primeiro aqui é o ácido mais forte e esse daqui de baixo é o ácido mais fraco. Agora, olha que interessante. Se esse cara é o ácido mais forte, a sua base conjugada é a mais fraca. Ácido forte, base conjugada fraca. Agora dá uma olhada no H2CO3, né? Ó, se você for olhar, daqui para cá a gente está aumentando o valor de Kb. Tá ou não tá? Ó, 10 a menos 14, 10 a menos 13, 10 a menos 12, 10 a menos 11, 10 a menos 8, tá? Então a gente está aumentando o valor de Kb. Isso quer dizer que se isso daqui, tá, é o ácido mais fraco, essa é a base conjugada mais forte, ou seja, o íon bicarbonato é a base conjugada mais forte dessa lista. Então é isso que você tinha que lembrar para resolver essa questão. Agora a gente vai fazer. Vamos lá? Com base na análise da tabela e nas propriedades dos ácidos e bases, assinale a alternativa correta. Letra A. Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, as bases conjugadas de ácidos fracos, calma,
Base conjugada, vou deixar destacado para você. Base conjugada de um ácido fraco. Peraí, se ela é uma base conjugada de um ácido fraco, quer dizer que essa base conjugada, ela é forte. Essa base é forte. Tem uma alta habilidade, tem uma grande habilidade de fazer o quê? De conseguir receber o próton, porque base recebe próton, né? E ele fala assim, ó, possuem ligeira habilidade em remover prótons da água. Para você, aluno do ensino médio, você vai achar um absurdo essa alternativa, mas essa foi considerada a correta. Porque a nível de ensino superior, a gente fala assim, se o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. Só que não ache que forte é forte de verdade. Simplesmente ela é mais forte do que o seu antecessor. Só para você entender o que eu estou falando, né? Quem que era o ácido mais forte, o mais fraco de todos da lista? Era o ácido carbônico. É o que tinha o menor valor de Ka. E você percebeu que a sua base conjugada era a mais forte de todas, que tinha o maior valor de Kb. Mas quando eu falo para você que era o maior, não quer dizer que é grande. A ordem de grandeza é 10 a menos 8. Esse daqui era 10 a menos 7. Ou seja, quando a gente fala que é a mais forte, na verdade é mais forte comparada com as demais. E é por isso que esse item está correto. Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, as bases conjugadas de ácidos fracos possuem ligeira habilidade em remover prótons da água. Tipo assim, quando eu falo que essa base conjugada é forte comparada às demais. Ela tem apenas uma ligeira capacidade em receber esse próton. Volto a dizer, a nível de ensino médio é muito difícil que um aluno soubesse disso, porque na cabeça dele ele já coloca ácido fraco, base conjugada forte. Para ele, forte é quem gosta de captar próton com muita intensidade, né? Mas esse era o item correto. Tá? Letra B de bola. Os ácidos fortes transferem parcialmente seus prótons para a água, resultando em uma mistura de moléculas de ácidos e de seus íons constituintes em solução. Na verdade, ao pé da letra, esse item está correto. Né? Esse item está correto, porque nunca um ácido vai ionizar totalmente aqui. Tá? Ele não vai ionizar totalmente, porque senão não existiria equilíbrio. Por exemplo, esse equilíbrio aqui. Se eu falasse para você que o HClO4 ele ia ionizar completamente, não existiria a seta da volta, só existiria a seta da ida. Tudo bem? Já que ele está ionizando 100%. Então esse item não está, tá certo? Errado. Tá? Ele está correto, mas assim, na visão da UFGD, ele queria que você tivesse entendido que quem é forte transfere totalmente, ele queria que você colocasse a palavra totalmente, mas volto a dizer, é uma palavra inadequada, tanto que no ano a gente tentou entrar com recurso, mas esse recurso eles não aceitaram, aceitaram de outras 3 questões, mas esse eles não aceitaram. Tudo bem? Continuando. As bases conjugadas de ácidos fortes... Peraí, vamos raciocinar. Base conjugada de ácido forte. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Deixa eu colocar aqui, ó. Fraca. Produzem soluções mais básicas do que as bases conjugadas de ácidos fracos. Peraí. Base conjugada de ácido fraco. Se o ácido é fraco, a base conjugada é forte. Me responde uma coisa, quem que produz uma solução mais básica? Com certeza essa que é mais forte. Então tá errado o que ele colocou. Ele falou que aquela base que era fraca produz uma solução mais básica do que aquela que é forte. Tá falso. Tudo bem? Está falso. Próximo, é uma questão bem confusa, tá? Não se assuste. O ácido perclórico é considerado um ácido fraco, uma vez que a sua base conjugada possui um valor de Kb muito pequeno. Pelo amor de Deus. Esse cara aqui ó, tem um Ka grande. Isso quer dizer que ele é o mais forte da lista. Por favor, errada, né? E todo ácido e base de Lewis é também um ácido e base de Bronsted-Lowry. Não. O contrário é verdadeiro. Você se lembra disso daqui, ó? Quando a gente pensa nas 3 teorias, ó. Isso aqui é a teoria de Arrhenius, tá? Agora eu vou colocar para você a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Isso é a teoria de Bronsted-Lowry. Ou seja, todo ácido de Arrhenius é ao mesmo tempo um ácido de Bronsted-Lowry, mas não o contrário. E aí entra a teoria de Lewis. Dá uma olhada no Lewis aqui, ó. Essa é a teoria do Lewis. O que eu quero que você perceba? As outras estão dentro dela, mas ela não está dentro das outras completamente. Então, ó, se ele tivesse colocado ao contrário, todo ácido de Bronsted é um ácido de Lewis, estaria correto. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro. Tá? Então essa foi a primeira questão. Questão já começa com uma polêmica, já começa com um nível de dificuldade alto, porque era uma boa questão. Agora vamos ver as demais, ok? Questão de número 14. Vamos lá?
A busca por materiais de alto valor agregado, alta aplicabilidade e sustentabilidade motiva inovações em todas as áreas da ciência. O carbeto de tungstênio, WC, então esse cara aqui, ó, tá? Carbeto de tungstênio, não é um banheiro não é WC, não é de banheiro, é de carbeto de tungstênio. É uma substância extremamente dura, composta por uma liga intersticial muito utilizada na fabricação de abrasivos, materiais muito duros que arrancam por atrito partículas de outros materiais. Blá, 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 blá. É isso que ele falou até agora para você. O que te interessa é que o carbeto de tungstênio é produzido através dessa reação. Tungstênio mais carbono formando o carbeto de tungstênio. Tá? Com base nessa reação, ao calcular o valor de ΔHF usando a lei de Hess e as seguintes reações de combustão, assinale a correta. Ele quer saber qual é o ΔH dessa questão. Questãozinha de cálculo de ΔH usando a lei de Hess. Mas já vou falar para você, jovem padawan, essa questão foi anulada por um problema tão besta, mas tão besta que eu vou te mostrar agora. Bom, na lei de Hess a gente tem que olhar para as equações que ele nos dá e chegar nessa que ele pediu, não é? Tá, então deixa eu te mostrar. Primeiro eu vou fazer sem me preocupar com as equações. Primeiro eu vou fazer normal, tá? A questão para você, depois eu vou explicar como que ela foi anulada. Beleza? Então vamos lá. Pela lei de Hess, a primeira substância é o tungstênio. Tungstênio aparece na primeira equação. Eu quero que ele esteja antes da seta e aqui ele está antes da seta. Eu quero ter 1 mol e aqui só tem 1 mol. Então eu simplesmente vou fazer o quê? Copiar essa primeira equação. Copia. Tudo bem? Vamos olhar a segunda substância. Vai, a segunda substância quem que é? É o carbono. O carbono aparece na segunda equação. Eu quero que ele esteja antes da seta, e ele está antes da seta. Eu quero ter 1 mol, aqui já tem 1 mol, então simplesmente eu faço o que com essa equação? De novo, eu copio essa equação. Copia. Agora, e a terceira? Vamos ver? A terceira substância é o carbeto. Vamos lá? O carbeto de tungstênio, ó, ele aparece na última equação. Só que tem um detalhe. Eu quero que ele esteja depois da seta e esse cara está antes da seta. Bom, então você vai ter que fazer o que com essa equação? Você vai ter que inverter. Simplesmente inverte e vai dar tudo certo, tá? Agora, deixa eu já te falar. Ó, fazendo isso vai dar certinho a resposta, vai dar tudo bonitinho, tá? Só que tem um problema, já vou te explicar por que ela foi anulada. Dá uma olhada nessa formulinha aqui, ó, 3/2 de O. Na verdade é 3/2 de O2, tá? Por conta disso a questão foi anulada, faltou um 2zinho aqui embaixo, um capricho, um erro de digitação, um erro de revisão. Sabe aquela revisão que o FGD não fez? Então, é isso. Esse foi o problema dessa questão. Então, ó, faltou o 2zinho. Mas eu vou resolver com vocês fingindo que tem esse 2zinho, pra gente poder chegar na resposta, tá? Então, vamos lá. Vou copiar a primeira. Pode ser? Vai ficar assim, ó. W sólido mais 3/2 de O2, fingindo que tem o 2, formam para nós WO3 sólido. Se eu não mexer na equação, o ΔH continua igual, valendo quanto? Menos 840 kJ, ok? Segunda, vou copiar também. Carbono sólido mais oxigênio. Ó a falta de cuidado de novo, ó. Nem colocou subscrito esse 2. Tinha que ser o Ozão e o 2zinho aqui embaixo, né? Mas enfim, né? Não vou nem reclamar. Formando aqui o gás carbônico, tá? O ΔH, se eu não mexer na equação, continua igual também. Menos 394 kJ. Calma, agora a última a gente inverte. Quem está antes da seta, fica depois. Quem está depois, fica antes. Então vai ficar assim, ó. WO3 sólido mais gás carbônico gasoso produzem para nós o carbeto de tungstênio mais 5/2 de O2, não é? Gasoso. Bom, agora me fala, se eu invertir a equação, inverte o sinal do ΔH. Era menos 1196, vai ficar mais 1196, ok? Agora eu vou somar essas equações assim. Olha como que vai dar bonitinho, ó. Vai dar bonitinha a resposta. Deixa eu mostrar para você. Ó, vai embora aqui, ó. Primeira coisa, dá uma olhadinha nisso. Você tem aqui o WO3, aqui você tem o WO3. Ótimo. Aqui você tem, né, o 3/2 de O2 com O2, o que vai dar? 3/2 é 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. E desse lado você tem quanto também? 2,5. Moral da história, esse cara vai embora com esse daqui. Outra coisa, dá uma olhada, ó, CO2 vai embora com CO2. O que sobrou para nós?
o tungstênio sólido mais o carvão sólido, produzindo para nós o WC sólido. Tudo bem? O WC sólido. E o ΔH é simplesmente a soma desses ΔHs que a gente já tem por aqui, não é? Então vamos ver quanto é que dá? Ó, 1196 menos 840 menos 394. Isso deu um total de menos 38 quilojoules. Realmente uma pena ter anulado essa questão, né? Anulou porque realmente não tinha a fórmula correta, tinha que anular. Falta de cuidado, falta de zelo, né? E não por falta de conteúdo. Vamos agora para uma próxima? Próxima questão, tá? Mas essa daqui já vou escrever. Questão que foi anulada. Anulada. Fechou? Próxima, vamos para a questão de número 15. A questão de número 15 diz bem assim, questão bacana. Ó, a mistura de água e álcool etílico não mantém a aditividade dos volumes. Tipo assim, se eu misturar 50 ml de água com 50 ml de álcool, não vai dar 100 ml de mistura. Ele não mantém a aditividade de volumes. Esse fato pode ser observado de forma perceptível quando se misturam 50% de água e 50% de álcool etílico. Assinale a alternativa que explica corretamente esse fato. Na verdade, galera, o que há, tá? Quando você mistura esses dois carinhas aqui, é o que nós chamamos em química de contração, tá? Contração volumétrica. E o que seria contração volumétrica? Ah, você já deve estar imaginando. O volume vai ser menor do que você esperava. Misturando 50 ml de álcool com 50 ml de água, eu espero ter 100 ml de mistura. Mas não é o que vai acontecer. Você vai ter um volume menor do que 100. Tá? Porque houve uma contração volumétrica, ou seja, as moléculas se aproximaram. Ó, as moléculas se aproximaram mais do que era para ficar antes, não é? As moléculas se aproximaram. Então, olha o que eu vou colocar aqui para você. Vamos ver? Letra A, ele quer saber a explicação. A incompatibilidade entre as substâncias misturadas, isso produz redução de volume? Não! Eles são altamente compatíveis, ambos são polares, altamente solúveis, né? B de bola. As interações de hidrogênio entre as moléculas de água e álcool reduzem o volume ocupado pelas moléculas, diminuindo o volume total da mistura. Coisa linda, né? Eu acho que essa resposta tá bonitinha. Vamos olhar a outra? Ó, ocorrem interações hidrofóbicas e hidrofílicas que reduzem o volume ocupado. Pelo amor de Deus, não tem hidrofóbica. Os dois são miscíveis, né? Então, ó, a água solubiliza o etanol. Tá errado. Próxima. Não se pode explicar tal fato com base em interações moleculares. Claro que pode, é porque as moléculas se aproximam. Letra E. Ocorre a absorção de energia das moléculas e essa energia absorvida é responsável pela redução do volume molecular. Aquele aluno doidão que gosta de marcar uma alternativa nada a ver. Ele tem um prato cheio nessa letra E, né? Uma alternativa nada a ver para aquele aluno que é nada a ver na prova. Pelo amor de Deus, não seja esse aluno, tá? Na hora de fazer, não inventa moda. Vai na simplicidade, que a simplicidade sempre é a resposta. Tá bom? Então, letra B, resposta final. Fechou? Próxima questão, questão de número 16. Dá uma olhadinha, já que o tema é solubilidade, já que o tema é miscibilidade, vamos falar de uma outra questão desse mesmo assunto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em uma aula experimental de química no primeiro ano do ensino médio, os estudantes divididos em grupos tentaram descobrir por que alguns materiais se misturam e outros não. Primeira coisa, já tem a certa raiva de ler esse enunciado. É errado a gente falar que não se misturam. Eles se misturam sim. Apenas não se homogeneizam, apenas não formam uma única fase. Por exemplo, água e óleo se misturam? Claro que sim. Claro que se misturam, só que eles formam uma mistura heterogênea. Eles apenas não se solubilizam. Então esse negócio de falar se mistura e não mistura, eu não gosto, tá? Mas enfim, vamos continuar, tá bom? Para isso, utilizaram reagentes de uso cotidiano. Água, óleo de soja, vinagre, glicerina, sal de cozinha. O roteiro experimental utilizado está descrito na tabela a seguir. Então, primeira coisa, água, todo mundo conhece, a boa e velha H2O. Não é? Óleo de soja, você sabe que óleo é uma substância que é apolar, não é verdade? Vinagre é uma solução de ácido acético, deixa eu colocar aqui para você, é uma solução de ácido acético, uma solução aquosa. Tá bom? E por último aqui, ó, glicerina. A glicerina, lembrando que é o propanotriol, Tá lembrado da glicerina? Vou colocar aqui para você, ó. Tem 3 OHs, altamente polar, né? E daí o cara fala assim, ó,
Água mais óleo de soja, mistura-se, sim ou não? E vai fazer essas perguntas para tudo. Né? E daí o cara vai falar dos resultados obtidos na aula, né? E ele quer saber, de acordo com os resultados obtidos na aula experimental e os conhecimentos sobre ligações químicas, polaridade e forças intermoleculares, é correto afirmar que, primeira, água e óleo de soja não se misturam. Beleza, água e óleo de soja não se solubilizam, mas vou deixar misturam aqui. Pois a água é apolar e o óleo polar, não se drogue, é ao contrário, né, gente? Pelo amor de Deus, a água é polar e o óleo é apolar, então tá errado. Tá? E ele fala, e ocorre interação de hidrogênio entre ambos? Não, não ocorre, porque o óleo não permite isso. Né? Daí agora preste atenção, próxima. Né? Vinagre e água se misturam devido ao tipo de interação intermolecular que ocorre entre eles, que é do tipo de polo induzido ou força de London. Não, amiguinho, são as famosas ligações de hidrogênio. Tá errado esse item. Letra C. Glicerina e água não se misturam. Já tá falso, cara. Claro que mistura, devido ao tipo de polaridade que elas possuem, pois a glicerina é apolar. Claro que não. Olha os 3 OH da glicerina aqui, cara. Propanotriol. Tá errado. Letra D de dado. Água e sal de cozinha se misturam. Beleza. Devido ao sal de cozinha e a água serem substâncias iônicas? Não, a água não é uma substância iônica. A água é uma substância molecular e polar. Tudo bem? Mas é uma substância molecular e não iônica. Fechou? Letra E. Aí você deve estar pensando, Rui, a resposta é letra E. Calma, amiguinho, vamos ler com cuidado. Óleo de soja e vinagre não se misturam, beleza? Devido ao tipo de interação intermolecular do óleo, que é do tipo ligação de hidrogênio. Rapaz, o dia que o óleo fizer uma ligação de hidrogênio, eu rasgo meu diploma. Pelo amor de Deus, óleo faz dipolo induzido. Óleo é uma substância apolar, então tá errada. Aí você fala, Rui, e essa questão? Ah, adivinha, meus queridos? Questãozinha anulada. Questão anulada, sem resposta. E essa realmente foi por falta de competência na hora de fazer. Né? Agora vamos para a próxima, gente. Questão 17. Vamos lá? O dicloro de fenil tricloro trinitro... Peraí, já colocou o nome errado. Dicloro de fenil nitrocloretano. Não tá errado, não tem esse nitro, tá? Não existe esse nitro. É dicloro de fenil tricloroetano. Tricloroetano é o mais conhecido entre as inseticidas do grupo dos organoclorados. Você está vendo que a gente já poderia pensar em anular a questão porque já está com o nome errado do DDT, né? Mas vamos dar um voto de confiança. Ele foi usado na Segunda Guerra Mundial para a prevenção do tifo em soldados que o utilizavam na pele para combater os piolhos. E daí o cara vai falar do DDT. DDT é essa molecona que você está vendo aqui, ó. Olha que bonitona que ela é, tá? Vamos lá. Sobre o DDT, é correto afirmar que é um composto de cadeia aberta? Não, é um composto de cadeia mista. Ele tem uma cadeia aberta aqui, mas ele tem cadeia fechada aqui. Errado. Apresenta 10 insaturações em sua cadeia? Não, ele apresenta apenas 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Errada. Em sua fórmula molecular é C13H9Cl5. Gente, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos contar os carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já temos 12. 13, 14. Cara, já contou 13 aqui, já tá errado. Nem vou continuar, tá? Já tá errado. Este apresenta 2 centros quirais. Meus lindos, esse cara aqui, ele não tem aqui... Procura carbono quiral, procura. Não tem, né? Esse carbono aqui tem cloro repetido. Esse carbono que está aqui, ó, esse ligante desse lado e esse ligante desse lado são iguais. Ele não tem centros quirais, tá? E por último, o seu composto pertence à classe dos aletos orgânicos. Opa, professor, agora eu posso marcar, né? Pode, amiguinho, claro que você pode, porque aqui tem um monte de halogênio na estrutura, né? Olha aqui, ó, cloro, 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 cloro. Professor, tem certeza? Claro que sim, né? Tem um monte de cloro por aqui, então é um aleto orgânico, tá? Esse composto é sim um aleto orgânico. Então, letra E é a resposta, tá? É isso aí. Agora vamos para a última questão dessa provinha, gente. Bora lá? Vou resolver com vocês uma questão sobre cálculo estequiométrico. Me ajuda aqui? Vamos lá, ó. Atualmente, o etanol é um dos principais combustíveis alternativos aos oriundos do petróleo. Uma de suas maiores vantagens é o fato de ele ser um combustível renovável e que o comercializado nos postos de combustível tem em média 96% de pureza. Ou seja, 96% do volume que a gente compra
é etanol. Considerando-se esse valor de pureza, é correto afirmar que a combustão completa de 1 litro de etanol vai, gerar quanto de água, quanto de gás carbônico ou consumir quanto de oxigênio? Cara, para começo de conversa, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Presta atenção, um detalhe a partir daqui. Antes de fazer conta, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Etanol é C2H5OH. Esse cara, quando queimado, vai ficar na presença de O2, tá bom? Para produzir aqui, gás carbônico e água, Primeiro, professor, é toda a queima que produz gás carbônico e água? Claro que não, Produz quando eu tenho carbono e hidrogênio na fórmula. Se eu tenho os dois, eu formo gás carbônico e água, desde que a combustão seja completa, Mas enfim, deixa eu te falar uma coisa. Aqui tem 2 carbonos, então eu vou colocar 2 de CO2. Aqui tem 6 hidrogênios, vou colocar 3 águas. E aqui eu vou colocar de 3 de O2 para poder balancear, Tá aqui. Então você percebe que essa reação, ela produz esses 2 gases que estão aqui. O gás carbônico e produz a água. Perdão, essas 2 substâncias, o gás carbônico e a água. É isso que essa queima produz. Tudo bem? Tudo ok? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Então essas aqui, que falam que ele gera tanto de gás carbônico, tanto de água, tá tudo ok. Que ele vai gerar gás carbônico e vai gerar água. Uma outra fala de consumir oxigênio. Tá certo também falar que ele consome. Agora vamos pensar numa coisinha muito simples, O cara vai queimar 1 litro desse combustível. Primeira coisa, 1 litro, tá? 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Não é verdade? Só que a pureza desse combustível, o cara me falou que é de 96%. Então, se eu multiplicar isso por 0,96, eu vou achar o etanol puro. Isso vai dar um total de 960 ml de etanol puro. É isso que nós temos por ali, não é? Só que agora deixa eu te falar uma coisa. Nós temos aqui a densidade do etanol. Você sabe que densidade serve para converter massa em volume ou volume em massa. Espera aí, densidade é massa sobre volume. A densidade desse cara é 0,81. Então isso daqui vai ser igual a massa dividida pelo volume, que é 960. Portanto, passando esse 960 para lá, multiplicando, nós vamos encontrar a massa de etanol presente. Vamos lá? 0,81 vezes 960. Isso vai dar quanto? 777,6. Vou usar todas as casas, 777,6 gramas. Cara, já vou te falar uma coisa aqui, tá? Você notou que a massa é relativamente alta em gramas, não é? Então, é de se pensar que as alternativas tenham massas próximas em termos desse valor. Ou seja, massas que sejam maiores do que 100, por exemplo, Agora, olha as alternativas. 0,6, 2,2, 1,08, 1,4, 0,30. Tipo assim, são alternativas absurdas. A gente já sabe que não vai ter resposta, Mas eu sei porque eu tenho noção disso. O aluno, na hora de fazer a prova, ele não para pensar nesses detalhes. Essa é uma questão aqui que foi anulada, tá? Ela foi anulada, nós não vamos achar a resposta. Mas mesmo assim eu vou fazer o cálculo com vocês para ver qual que seria a resposta. Vamos lá? Então vamos fazer assim, Primeiro eu vou relacionar o etanol, tá? Com o gás carbônico. Depois eu vou relacionar o etanol com a água. Pode ser? Então vamos lá, O que eu quero que você entenda? Vamos fazer estequiometria? Primeiro, como é que fica esse negócio? Vamos fazer para o etanol com CO2. C2H5OH, tá? Desse cara produz para nós 2 mols de gás carbônico. Tudo bem? É uma estequiometria do tipo massa com massa. Primeiro, meus lindões, vocês precisam das massas molares, tá? Eu já vou dar pronta. Você sabe fazer massa molar, tá? Esse cara aqui é 46 gramas por mol. Esse carinha aqui, tá? O O2 é igual a 32 gramas por mol. O CO2 é igual a 44 gramas por mol. E a água é igual a quanto? A 18 gramas por mol. Você sabe calcular a massa molar. É só usar a tabelinha periódica e chegar nesse valor, Agora vamos lá. Primeira linha, a gente olha para a equação. A equação está mandando desse cara para 2 de gás carbônico. 1 para 2. Agora vai lá, é 1 mol para 2 mols, concorda comigo? É 1 mol para 2 mols, só que nós estamos falando de massa, então é necessário multiplicar cada um por sua massa molar. Esse daqui eu vou multiplicar por 46, tá? E esse daqui a gente vai multiplicar por quanto? Por 44. Na segunda linha eu coloco o dado do texto.
O cara disse que tem 777,6 gramas de etanol. 777,6. Então, quanto que eu vou produzir? X. Esse X vai dar quanto? Ó, vou fazer aqui para você. Esse X vai dar quanto? 777,6 vezes 2, né? Vezes 44, dividido por 46. Isso aqui vai dar quanto? X é igual a aproximadamente 1.487 gramas. Ou seja, 1.487 gramas. Se eu quiser transformar para quilograma, isso é a mesma coisa que 1,487 quilograma. Tudo bem? Olha nas alternativas, tá? Ele fala de gás carbônico, uma quantidade de 1,487. Só que a alternativa deveria estar em quilogramas. Na verdade, eles erraram nesse ponto, tá? Você pode fazer as outras estequiometrias aí, pode fazer para calcular dos demais, tá? É só você seguir essa mesma lógica que eu te ensinei. Só que as alternativas eram para ter vindo em quilogramas ao invés de gramas. E é por isso que ela não vai ter resposta. Nenhuma chega nem perto a quantidade que a gente precisaria, tá? E essa foi a prova da EGD Vestibular 2020. Uma prova que, se tivesse tido um caprichozinho a mais, não teria tido nenhuma questão anulada. Mas nenhuma mesmo. Numa revisão, o professor bateria o olho nessa questão e falaria: opa, tá errada a unidade. E já conseguiria dizer, né, e colocar para vocês uma questão que valesse a pena. Uma pena mesmo, porque esse vestibular a gente espera que melhore de todo o coração. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, obrigado por estarem aqui. Siga aqui os nossos vídeos sempre, tá certo? Inscreva-se no nosso canal e até um próximo vídeo. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.